No início da década de 90, o bando de teatro Olodum formava-se em Salvador e montava seus primeiros espetáculos. Uma das peças se chamava Ó Paió, que em 2007 virou filme e depois série. O conjunto da obra mostra a construção da imagem do baiano nas artes e no imaginário popular, traduzindo o comportamento e os hábitos culturais. Mas até que ponto a mídia retrata a realidade baiana nesse filme? Como foi construída a representação da Bahia e do baiano nesse produto televisivo? Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com a jornalista e pesquisadora Deise Porto de Santana. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Deise? Obrigada a você. Quanto tempo de pesquisa? Olha, do mestrado propriamente, que foi uma dissertação, 2 anos e meio, mais ou menos. Só sobre esse tema? Só sobre esse tema. Mas isso vem de uma vivência pessoal também, que começa muito antes da história. Você é baiana? Eu sou baiana. Quer dizer que é uma coisa que já você ajudou na sua pesquisa, porque você se viu em algumas coisas, em alguns aspectos desse filme. Sim, na verdade eu nasci em Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo baiano, próxima a Salvador. Tem uma cultura que é muito parecida a esse universo de que a série trata. E eu cheguei lá com os 17 anos, vi o Paió no teatro, embora seja uma montagem de 92, eles sempre reencenavam e tal. Então eu vi essa montagem, participei muito da vida, do cotidiano da cidade, ia muito ao Pelourinho, às terças-feiras, que é um dia assim, de festividade, assim, que tem muito dessa cultura. A terça-feira é o dia do Pelourinho, Terça-feira do Pelourinho. Porque lá no Nordeste tem isso, né? Tem o dia, a segunda-feira é o dia do forró, a terça-feira é o dia do Pelourinho. Lá assim? tem a terça da bênção, que é uma coisa de tradição histórica e tudo. E eu me apaixonei por essa cultura, assim, né? Além disso, cheguei a ver a estreia do filme O Paió em 2007 na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Eles fizeram uma exibição para 5.000 pessoas, assim, foi muito uma festa das pessoas. Isso você ainda estava estudando? Eu estava na faculdade. Quer dizer, nem porque a gente está falando aqui, nós vamos conversar de uma pesquisa dela de mestrado, Isso. né? Quer dizer que o Paió e toda a história que envolve o Paió já foi fazendo parte da sua vida aos pouquinhos, como um chamado, né? Sim, Deise? é bem isso mesmo. É por aí. Bom, o que motivou, então, e despertou o seu interesse para analisar, aí numa forma de analisar essa série, que é de Monique Gardenberg, é isso? Isso, exatamente. Fala um pouquinho da história e da peça. Então, como eu falei, eu tinha essa relação já. E aí eu, na faculdade, fazia parte de um grupo de estudos de teledramaturgia. A gente estudava telenovela, algumas séries e tal. E aí, quando eu cheguei para vir para São Paulo, já depois da graduação e tudo, eu tinha essa vontade de fazer mestrado, fiquei pensando em o que seria o meu objeto. E aí eu comecei a pensar na teledramaturgia e na minha vivência, na minha história. Quando a gente chega numa outra cidade, quando a gente faz esse processo de migração, a gente pensa muito sobre quem a gente é, de onde vem, etc. A raiz é muito forte. A raiz é muito forte. A gente sente essa necessidade, né? E aí comecei a pensar nas coisas da Bahia, nas coisas que vivenciei, e muito para saber quem eu era, assim, nessa cidade, nessa nova fase. A pesquisa, os trabalhos da gente, o bacana é que tem uma relação pessoal com nossas vivências também, né? E aí cheguei em Opaió, falei assim, não, eu quero estudar, fazer mestrado, trabalhar com semiótica, mas também falar das coisas que eu vi, das coisas que eu vivi, que ajudaram a me formar de algum modo, não apenas aquilo, mas fazem parte, tem uma marca, tem uma tinta muito forte, né? Essa coisa lá do 2007, quando eu vi o Paió, eu estava voltando de um intercâmbio na Espanha, que eu fiz na graduação ainda. Então, eu já tinha tido essa experiência de ser de outro lugar, né? De migrar para outro país até. Voltei, sim, vi essa coisa do lançamento do filme, foi uma festa para as pessoas se verem representadas. Geraram algumas polêmicas, uma discussão, que eu acho que tudo isso é muito saudável, assim, né? Você levar essa realidade para a tela, discutir uma série de questões que normalmente não são discutidas. Levar cultura, né, para a tela, quer dizer, é bem forte. Eu queria que você contasse um pouco, tem muita gente que não assistiu o Paió, do que se trata, o que significa o Paió. Bom, só para a gente entrar na sua história, depois a gente continua falando da pesquisa em si. Claro. O Paió... A gente tem imagens, inclusive, né, que a gente pode ir mostrando. O Paió é uma série... Quer dizer, na verdade, ele começa como uma peça que virou um filme, que virou uma série. Conta a vida nas 3 obras, é a vida de alguns moradores num cortiço do Pelourinho.
é uma ocupação, tem um prédio grande e cada núcleo familiar ocupa uma subdivisão do prédio. Então, divide-se algum banheiro, um cortiço, né? Como o cortiço de Aloysio Azevedo, a gente tem essa atualização, digamos assim. E aí você vê o dia a dia dessas pessoas, tramas que envolvem questões de moradia, porque eles estão no Pelourinho, tem uma relação com o turismo, uma relação inclusive econômica e cultural, os conflitos que vêm da convivência, que é muito próxima, né? Imagina, num cortiço, então é muita solidariedade, mas também muita confusão, conflitos, as questões de amor, de sexualidade, de gênero, uma série de conflitos e situações que aquelas pessoas diferentes vivem dentro do cortiço. Exatamente. Inclusive, a gente está com a foto aí do Lázaro Ramos, que estrelou muito bem e deu vida. Ele é o Opaió? O que é? O Opaió é uma expressão. Rock. Ah, sim, então. Ele é o Rock, que é um dos protagonistas. Na verdade, ele é o maior protagonista. Opaió é uma expressão que, na verdade, é um condensamento da expressão olhe para isso, olhe. Então, olhe para isso, olhe. Tipo assim, Opaió. E é um Opaió, tem o I. A gente fala Opaió porque fala, né, assim, na fala normal, o título. Então é Opaió. Opaió. Então, assim, Opaió, caiu aqui, molhou. Isso é uma expressão que é utilizada em situações de espanto, de lamento, de raiva, de indignação. Do baiano. Do baiano. Faz parte da cultura do baiano. Do baiano. Tá. Quando eu falo do baiano, estou falando do baiano de Salvador e Recôncavo Baiano, dessa cidade que vim, inclusive. É interessante falar isso porque a Bahia é um estado com dimensões de um país, assim. Então, tem muitas idiosincrasias também regionais e essa é uma cultura que a gente chama da cultura hegemônica, da cultura da capital e que tem sua própria história, suas questões de urbanização, suas questões sociais e está ligada à coisa do Atlântico Negro, que é um conceito de uma antropóloga chamada Goli Guerreiro. O Atlântico Negro são as regiões dos portos no mundo inteiro que receberam escravos da África, de algumas regiões. Então, você tem uma cultura muito forte ali que é do ibérico com o negro. É diferente se você vai mais para dentro, para o sertão da Bahia, porque você tem a cultura do sertanejo, que vem de outra matriz europeia, é uma história que é um pouco diferente. Então, são realidades diferentes, assim. Olha, é interessante, né? Quer dizer que existe uma parte da história, uma divisão da história. Isso é no mundo inteiro, falando Atlântico Negro, era onde realmente tinham os portos que recebiam os negros, é isso? Como escravos. Isso é um conceito. E a Bahia é considerada assim, Salvador. Faz parte do Atlântico Negro. Isso, na verdade, é muito específico da pesquisa dessa antropóloga, Goli Guerreiro, que é baiana, e ela desenvolve esse conceito. Ela vai para Portos Cuba, é uma, Salvador é outro, aí tem algumas regiões da própria África portuguesa. Onde chegavam os escravos, Onde chegavam os escravos, porque você tem marcas culturais muito fortes. Por causa dessa influência, né, dessa influência negra. Então, é bom falar que é um baiano, claro. Estamos falando, mas é um baiano, não é o baiano de forma absoluta, né? Porque existem muitos outros tipos, muitas outras configurações culturais e identitárias. Então, nesse especificamente Opaió, quer dizer, dentro desta história que a gente estava até contando, eu acabei te interrompendo, mas foi bom que você já explicou uma parte importante da história, esse cortiço retrata o quê? Pessoas, no caso, são todos negros? Sim, são pessoas... Justamente essa diversidade de influência, mas com a cultura dos negros e do Atlântico Negro e da escravidão, é isso ou não? Eles passam para os dias de hoje, atualidade? Como não, sim. Hoje é uma narrativa atual. Mas com a raiz... Contemporânea, exatamente. Se passa nos dias contemporâneos e numa situação em que o Pelourinho... assim, porque tem uma situação do Pelourinho que é a reforma do Pelourinho. Na década de 90, aconteceu essa reforma em que muitas pessoas, muitos moradores dos casarões, dos Pelourinhos, que eram ocupações, foram desapropriados por conta de um projeto turístico na região. Então, a história da peça começa aí. Começa para falar desse momento histórico em que os moradores do Pelourinho estavam saindo de suas casas e dando... Poder fazer a reforma. Exatamente. Então, a origem da série vem daí. E aí, então, essa situação do cortiço, dos moradores do cortiço, vem daí também. Então, é um retrato mais contemporâneo, só que de um contexto cultural em que a herança africana, ibérica e que se configurou como a cultura baiana do centro histórico existe naquela configuração de uma forma contemporânea. Mas são pessoas negras, pobres,
que não têm acesso a um mercado de trabalho formal. Então, elas usam do próprio talento, das habilidades, do jogo de cintura para manter a sobrevivência. E essa sobrevivência, ela tenta existir, tenta se dar pela relação com o turismo, sobretudo. E é uma relação dúbia, porque ao mesmo tempo que as pessoas vivem do turismo, eles são vendedores, músicos, baiana de acarajé, tem cartomante, tem vendedor de cafezinho, um comerciante informal. Eles tentam tirar esse sustento do turismo, mas também é o turismo, essa relação que um pouco oprime a vida deles, porque eles recebem uma visita de um engenheiro, de uma empreiteira, dizendo que no cortiço em que eles moram vai ser instalada uma pousada, então eles são ameaçados de saírem desse cortiço, eles sofrem discriminação porque os grandes comerciantes não querem a presença deles, diante dos turistas, assim, acha que os turistas justamente têm que para a transformação do Pelourinho. Exatamente. Então é uma relação dúbia e por aí você tira, é uma série de humor, mas que as questões humor negro, né? As questões sociais estão muito bem postas o tempo inteiro. Agora, justamente o que te chamou a atenção foi a verdade desse momento, né? Porque foi um momento que existiu. Foi a história em si, né, da explicação do Opaió. O que te chamou a atenção para você pesquisar mais sobre o filme? No caso, a parte de pesquisa mesmo, não a história em si do filme, mas o que te levou a pesquisar toda essa área? A cultura, assim, a cultura. Eu me centro muito nos estudos da cultura e da importância que a cultura tem na vida das pessoas. Eu parto de alguns estudos de cultura da América Latina que observa assim, que a gente tem uma herança, tanto indígena quanto negra e ibérica, nessa configuração aqui, é uma herança de uma cultura aberta, de uma cultura híbrida e sincrética, que tem a tendência para se abrir para o novo. Então, tem, por exemplo, um antropólogo, Viveiros de Castro, carioca, contemporâneo, e ele fala num livro, num capítulo, que é o Mármore e a Murta, do livro Eram os Deuses Canibais. Ele explica como os índios, na época da colonização, como os jesuítas, na época da colonização dos índios, ficavam escandalizados pelo fato de que eles catequizavam os índios aceitavam a catequese, passavam a acreditar em tudo que eles falavam, mas nem por isso os índios deixavam de acreditar nos próprios na sua própria fé, nos seus deuses, nos semideuses, nos seus ritos. Não era uma oposição. O índio estava aberto para receber aquilo que os portugueses chegavam e diziam que era verdade, mas isso não significava que a verdade deles era menor. Que ia mudar alguma coisa. Exatamente. Então, os jesuítas, eles falavam da inconstância da alma selvagem. Eles escreviam cartas para o reino, assim, indignados sobre isso, assim, quer dizer, era uma coisa que eles não conseguiam entender, eles não tinham a competência para entender uma forma de pensar diferenciada, que não era polarizada, que não era ou isso ou aquilo, que não era da intolerância, que era da abertura. Um jogo de cintura. Exatamente. Que eles não sabiam ter. Exatamente. Então, eu parto daí, porque o que isso tem a ver? Que a gente parte dessa forma de pensar, dessas referências, para pensar essa cultura sincrética baiana, que tem a ver com uma cultura híbrida de sincretismo, de mistura do negro, da influência africana, da influência indígena que está na nossa cultura, na comida, na forma de pensar, etc., com o ibérico. Então, eu parto desses autores para observar por esse prisma. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando com a Deise Porto de Santana, essa aula que ela está dando para a gente de cultura. Ok? Um instante só. Até já. Estamos de volta ao nosso Opinião Livre, conversando com a jornalista e pesquisadora Deise Porto de Santana, que com o que a motivou, né, a peça Opaió, que depois virou filme, virou série, e agora vai ter Opaió 2, quer dizer, essa construção que foi feita em relação ao Pelourinho, em relação à cultura baiana, passou uma influência bacana, né? As pessoas gostaram do resultado, tanto que de peça para série, para filme, vai continuar. Por que você acha que ainda vai continuar? É um assunto que precisa ser muito mostrado, é um assunto que precisa ser discutido ainda? Essa realidade é importante ser mostrada? Eu acho que, assim, vai continuar sobretudo porque é um bom produto, assim, no sentido... Fez sucesso. Fez sucesso, teve uma alta audiência, principalmente na Bahia, mas no Brasil inteiro. E a crítica também falou muito bem.
de um modo geral, porque é bem feito. Assim, independentemente dessas questões, de que trata e que, do ponto de vista da pesquisa, é muito interessante, é bem feito, os diálogos são inteligentes. Foi na série, na Globo, é do Núcleo Guel Arraes, teve um acabamento super bacana. Que é de lá, ele tem uma cultura... Ele é do Pernambuco. Né, pernambucana, ele quer mostrar também uma outra raiz, um outro lado do Brasil. Não é? Então, assim, é bom, né? Assim, é um produto bacana. Mas, além disso, eu acho que é interessante para as pessoas verem diversidade na televisão, no cinema, onde quer que seja. Nas críticas, eu fiz um levantamento de abordagem da imprensa, né, sobre a série, o filme e tudo. E, assim, as pessoas os jornalistas fazem uma ponte entre o Opaió, Cidade dos Homens e Antônia, que são outros dois seriados. São filmes com negros, exatamente, mostrando a realidade do negro. E periféricas, de regiões periféricas do Brasil, de São Paulo, da periferia de São Paulo, da periferia do Rio de Janeiro, que são pessoas que normalmente não são protagonistas das séries, da teledramaturgia brasileira, embora represente o povo brasileiro. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é das pessoas se verem representadas. É isso, existe aí, você sente nessa pesquisa, você sente que tem uma força aí lutando muito para que, infelizmente, o preconceito que ainda existe possa ser quebrado? E a gente comece a analisar como um todo o nosso Brasil? Ah, sim, eu acho que é importante a gente ver, como falei, a diversidade, sobretudo. E ver assim, olha, tem gente que fala com uma musicalidade diferente da que eu falo. Diferente, eu digo assim, diferente da que normalmente a gente vê na televisão. Que é normal para nós, exatamente, não é normal para quem assiste? Porque o Brasil ele é todo diferente, é verdade, né, um do outro. Então, quem está em Minas vê na televisão algo que também não se representa, quem está, enfim, no Rio Grande do Sul, etc. Então, eu acho bacana a gente se acostumar a ver a diversidade, a ver sotaque diferente, a ver uma realidade social, de moradia, de clima, de palavras, de corpo, de gestualidade, tudo isso é na diversidade. Você não acha que cada vez mais a Bahia, nós estamos falando da Bahia, né? Você não acha que cada vez mais ela encanta o mundo? Com tudo. Mesmo com as diversidades, quer dizer, com tudo que já se passou, o Atlântico Negro, como você fala, a história, a raiz, uma série como essa, o Paió e tantas outras coisas, o Carnaval, os grandes cantores que saem de lá, a forma como isso é mostrada para o mundo. Você não acha que existe aí um encantamento, de certa forma, do mundo em relação à Bahia? Até por conta de toda essa propaganda? Eu acho que existe uma exposição dessa cultura baiana e que eu acho muito positiva de uma forma geral, mas acho que o Opaió e outras coisas que podem vir a serem postas, tem, assim, talvez o interessante é o fato de trazer uma nova abordagem desse mesmo universo, uma abordagem mais complexa. Então, assim, que foi a do Opaió. Por exemplo, mas existem muitas outras, porque o Opaió ele traz a realidade do Pelourinho, as realidades que já são dos elementos que são expostos, do carnaval, da cor, da comida, da sensualidade das pessoas negras, dessa diversidade de questões sociais, e ele traz problematizando, ele traz, digamos, certos tipos que numa primeira linguagem você até poderia pensar que eles seriam estereotipados, mas eles são reposicionados, eles são postos de um modo a se questionar uma série de questões. O que eles questionam? Quais são os principais problemas do grupo? Então, o problema principal é a habitação, né? Eles moram no cortiço, então essa situação já está posta como precária. Então, assim, sempre você tem o prédio treme, aí eles têm que sair e chega um fiscal da prefeitura. Aí o fiscal da prefeitura vai e diz que eles têm que ser desapropriados. Aí uma parte do grupo fica querendo mentir para o fiscal da prefeitura para ele não condenar o prédio e voltar para o prédio, mesmo correndo o risco de desabamento. A outra parte não, acha que eles têm que se unir e pedir realmente para o fiscal ir lá, se tiver que condenar o prédio, eles têm que sair e têm que lutar para ter uma outra moradia assegurada pelo governo. E tem outras questões, assim, racismo, por exemplo. Tem um episódio que se chama Mercado Branco, porque uma das comerciantes faz assim, uma crítica ao comércio ambulante e se refere ao comércio ambulante como mercado negro. Okay. E aí o personagem do Lázaro Ramos, que é o Rock, fala, olha,
vamos rever isso aí, porque mercado negro é uma expressão racista. Você já está colocando um sentido negativo para a palavra negro, né? E ele faz, inclusive, uma letra que a letra diz assim, se o cara é bom sujeito, ele é preto de alma branca. Se o cara é camelô, então ele é do mercado negro. Ele chama atenção para isso. Quer dizer, numa série em veiculação nacional, de humor, tem umas questões assim que são... Tem umas pitadas aí bem forte no sentido de chamando para si essa coisa do preconceito que ainda existe. Mas a sua pesquisa, principalmente, né, o que você quis passar, né, esse teu mestrado, foi a cultura, foi o que eles sofrem em relação ao preconceito que ainda existe, porque esse tipo de cortiço ainda tem ou com a reforma do Pelourinho não tem mais? Essa realidade que foi mostrada do Opaió ainda existe na Bahia ou não mais? Existe. Você tem, assim, a reforma ela foi feita principalmente em algumas ruas, assim, são 9 ruas que receberam o projeto, mas muitas outras não. Então, fora desse circuito em que os turistas passeiam mais, nos arredores, assim, virou foi esquina. Maquiado, exatamente. Vamos dizer. Então, você vira esquina, você já tem a mesma situação. E hoje, com a questão do crack, que é um drama também, né? Você tem a questão da droga e tudo. Mas tem ainda essa mesma configuração. Inclusive, na minha pesquisa com a imprensa, tem um especial do jornal à tarde, lá da Bahia, em que eles fizeram entrevistas com pessoas moradoras de Cortiço sobre o Opaió. E elas gostavam da série, se sentiam representadas, etc. Então, é uma realidade que sim, que ainda existe e que está lá. Transformou em série porque são várias histórias que tem para contar, são sempre as mesmas pessoas. A abordagem dessas séries quis mostrar que tipo de tema? Assim, a série é episódica, cada episódio é um conflito, tem um conflito do dia, uma história principal e uma secundária. E em cada episódio, um personagem vira meio protagonista. Então, você tem situações diversas, né? Por exemplo, o marido que trai a mulher, são situações também do dia a dia, do cotidiano, de dramas universais. Mas ele vai trai a mulher está grávida, aí precisa dar luz, aí tenta passar em todos os hospitais, não acha vaga, dá luz em casa. A dificuldade que o baiano tem, a dificuldade que o Brasil, vários pontos tem, quer dizer, aí é uma questão estrutural até do governo, né, de cada estado. Agora, dentro dessa sua pesquisa, né, o que mais te chamou a atenção nesse processo? O que você achou mais curioso, até te surpreendeu? Olha, essa questão do estereótipo, eu parti também de uma inquietação. Eu sempre gostei muito do Opaió como um produto televisivo, sempre achei bom, engraçado, tinha um time bom, bacana. E algumas pessoas que eu conhecia falavam mal. E falavam mal, assim, porque algumas pessoas que trabalham com cinema, por exemplo, que achavam que era muito escrachado, que era um exagero, a questão do sotaque, a questão dos tipos, que eram muito caricatos. Ou então, de outras pessoas que falavam assim, mas a gente não é assim e tal. E assim, não é assim de fato porque é a representação de um grupo específico marginalizado. Então, obviamente, a gente tem uma série de outros contextos, de outras realidades. Mas o bacana foi que quando eu parava para ver, eu via sempre todos esses níveis de leitura, todo esse trabalho de linguagem, de narrativa. Então, eu fiquei pensando, será que eu estou equivocada e eu não estou enxergando as coisas com senso crítico? Quando eu fui me debruçar sobre isso, eu vi que não, que assim, quem fala mal é quem vê quer dizer, falar mal você pode falar sempre, mas assim, quem diz que é apenas a reprodução de um estereótipo, não sentou para ver a série do início ao fim, para ver essas problematizações. E eu acabei descobrindo uma questão que é do estudo da cultura, que tem a ver com o ritmo. O ritmo que eu trabalho é um conceito musical de um autor chamado Henri Mechonic, e ele fala que é um francês, e ele trabalha com tradução de literatura, e ele diz que toda cultura tem um ritmo, que é o tom da cultura, que é o gestual, que é o oral, e que quando você traduz um livro de uma língua para outra, você não tem que traduzir ipsilíteres, você tem que fazer uma adaptação para a cultura. E essa adaptação é justamente o ritmo, você tem que preservar, tem que entender o ritmo das duas culturas. Eu pego isso e trago para a cultura da Bahia na oralidade. A oralidade, ela não é só o que a gente fala, ela é o que a gente fala, mas ela é também o gesto,
ela é o olhar, ela é o silêncio, é a forma de andar com o corpo, é a habilidade de dançar, de se mover, porque então tudo isso que envolve a comunicação presencial. Aquilo que é de comunicação tem a ver com a oralidade. É difícil passar de uma cultura para outra, de um país para outro. Exatamente. Não é? Mas aí você precisa de entender isso. E aí por isso que as questões da oralidade está indo para a performance, está indo para a dança, está indo para outras linguagens que envolvem a comunicação presencial com outras pessoas. Então, entender que ritmo é esse que eu acabo relacionando com o ritmo da percussão baiana, do samba reggae, e ver como esse ritmo está, por exemplo, na montagem do seriado e está na forma das pessoas falarem, no gesto, no deboche, na forma de colocar a mão na cintura e fazer assim. Isso foi um encantamento, porque eu sempre percebi, eu sempre senti e isso passa pela gente. É estudar e ver que existem pessoas que teorizam isso, que conseguem captar isso de algum modo, foi muito emocionante, assim, apaixonante para mim. Olha, muito bem, viu, Deise? Parabéns. Obrigada. Que pesquisa maravilhosa que você fez. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, tá? Obrigada. E para quem não viu, tem O Paió e vai vir mais O Paió por aí, não é? Vai sim, vai vir O Paió 2. Essa continuação, tá Exatamente. bom, Deise? Obrigada, viu? Obrigada a todos. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.